dá para afirmar, Mansur, como você falou, né, o Gabriel é muito mais do que um homem-gol. No Santos, ele fez uma dupla com... Aliás, um trio, né? Porque era o Gabigol na direita, o Ricardo Oliveira no centro e o Marquinhos Gabriel na esquerda, né? Num ano muito bom do Santos, ele e o Ricardo Oliveira foram artilheiros de todas as competições que disputaram em 2015. E o jogo de hoje, com a assistência que ele deu para o Arrascaeta sofrer o pênalti que abriu o placar, a gente vê cada vez mais, no meu entendimento, que o Gabriel é um excelente goleador, mas ele é mais do que só um homem-gol. Ele é um jogador capaz de desempenhar diferentes funções e é muito perigoso ter um cara assim no seu campo de ataque. Desculpa, Mansur. Não. Então, primeiro, é só observar que, curiosamente, essa questão do pé invertido, né? O Flamengo joga com 2 jogadores de cada lado com o pé invertido, na formação, vamos dizer, no desenho tático inicial, né? Arrascaeta e Bruno Henrique partindo da esquerda, o Everton Ribeiro e o próprio Gabigol pendendo um pouco mais para o lado direito como ponto de partida. Mas essa questão do Gabigol é muito clara. Por isso, eu acho, uma das questões... A gente sempre tem que contextualizar tudo, até porque o jogo é uma atividade humana, né? O Gabigol, que tentou na Europa fez uma primeira tentativa na Europa e acabou retornando, então, primeiro, é mais jovem, há um processo de amadurecimento, nem todo mundo tem a sua maturidade na mesma idade, nem todo mundo completa esse processo de maturidade da mesma forma, e também tem a maneira como você é utilizado. Né? Além, você pegar um treinador que consiga te compreender melhor. Eu imagino que o Pedrinho deve ter tido dezenas de treinadores na temporada e deve ter se identificado. Eu acho que fazer o Gabigol, por exemplo, ter que definir entre ser um ponta ou ser um camisa 9, nunca vai tirar o melhor do Gabigol. O Gabigol é um atacante de movimento. O movimento é fundamental. O ataque ao espaço, explorar espaço, surpreender o adversário, ser o menos previsível possível. Ele se beneficiou demais a partir de 2019 com o Jorge Jesus, do Flamengo passar a jogar com uma dupla. Porque isso passou a explorar o melhor do Gabigol. Que é a imprevisibilidade, a multiplicidade de movimentos que ele pode dar, a diagonal da direita para dentro, encontrar o espaço numa dupla de ataque em que nenhum era um centroavante fixo. Por isso também que eu falo que, em tese, na teoria, Pedro e Gabigol até podem ser complementares, mas não é simples criar um contexto para que os dois consigam tirar o melhor dos dois. Por isso que, em geral, eu costumo dizer, 2 jogadores nota 8, não necessariamente a soma deles é 16. A soma pode ser até 20, mas ela pode ser 13 também. Agora, ó, você citou o Jorge Jesus em 2019, eu tenho certeza que quando o torcedor do Flamengo olha até para a conquista desse ano, ele lembra de como tudo isso começou em 2019. A gente falava do Flamengo do Jesus em 2019 como um fato líquido e certo. Era um trabalho autoral, era o Flamengo do Jesus. Qual é o peso, na sua opinião, do Rogério Ceni nas conquistas do Brasileiro e do Estadual? Você considera já o Flamengo do Ceni ou você considera que o Flamengo é campeão porque tem um elenco espetacular? Não, eu acho que já tem alguma coisa do Rogério Ceni, óbvio, mas esse lastro, principalmente de alguns princípios desse modelo de jogo do Rogério, que é parecido com o do Jorge Jesus, ele vem do Jorge. Eu acho que quando o Jorge Jesus chega, tem aquela dificuldade no jogo contra o Emelec, conhecendo o elenco, e ele muda a questão comportamental dos atletas, e quando eu falo isso, André, é porque a gente... Não é que as informações, eu já peguei pesado sobre isso, não é que as informações elas fossem erradas, né? Mas naquela época cabia, né? Então, você perde a bola, você corria para trás para proteger, ficar mais próximo do teu gol. E o Jorge chegou com pressão pós-perda, os zagueiros que estão em cima da linha do meio de campo correm para frente também quando perdem a bola. Porque para o zagueiro, para a linha defensiva que está na linha do meio de campo, tua equipe está lá na frente, perde a bola, você ainda tem que correr para frente, não é comum, eles ficam muito distantes do gol, né? Então isso dá um medo, até você conseguir automatizar esses movimentos, que faz parte do modelo de jogo. Se a minha equipe está lá na frente, perde a bola, tem um espaço no meio, se eu não pressionar, vou deixar o cara virar e vou correr para trás, então tudo isso para você automatizar leva tempo. Eu vejo o Rogério com uma essência ofensiva, com um modelo de jogo moderno, mas existe a questão pessoal, que eu também dava pouca importância, e depois de ouvir treinadores que me surpreenderam, né, de ler, como o Mourinho, eu achava que o Mourinho deixava de lado qualquer questão comportamental e simplesmente se focava na técnica e tática. E depois de ver até algumas séries e ler alguns livros, ele também se preocupa com a questão pessoal.
E eu não sei como é que é a questão pessoal do Rogério. E aí o Jorge Jesus tem todo aquele encanto, que é um cara que consegue discutir com o atleta. A gente vê até com o Rafinha, quando ele vai brigar com o Rafinha dentro do campo, e o Rafinha xinga ele xinga o Rafinha, ao mesmo tempo eles já saem abraçados. Ele era um cara muito carismático, conquistou e mudou o jeito do Flamengo de jogar, assim, de uma forma gritante, e isso trouxe um impacto muito grande para o torcedor. E eu não sei se o Rogério tem isso, se ele tem esse carisma, se ele tem esse feeling de tratamento com os atletas, mas o mais importante, que é a tática e a técnica, eu acho que ele tem. Mas o futebol tem outros acessórios que aqui no Brasil, que eu chamo de acessórios, que aqui no Brasil pesam muito, André. Como, por exemplo, o Gabigol, quando ele reclama toda hora que ele sai do jogo. Isso é uma questão que na Europa pode acontecer, mas não é tão comum você reclamar todos os jogos. Então, aqui tem algumas coisas que são culturais que têm um peso muito grande. Preleção motivacional. Isso tudo pesa muito ainda aqui. E a gente dá pouco valor para a questão tática e técnica. Então, a questão pessoal, ela tem uma força muito grande dentro do elenco. E eu não sei como é que é o Rogério nesse dia a dia, né? O Pedrinho tocou num ponto excelente para debate aqui, Mansur. É verdade. O futebol é um jogo de relações humanas, né? Outra questão importante que eu acho, você coloca, além desse peso de você convencer o grupo, porque o futebol é um jogo de convencimento, você precisa convencer os seus liderados de praticarem a sua ideia, né? E o Flamengo de 2019 era quase seguia-se o Jesus quase como uma religião, com perdão do jogo de palavras. Você sentia que tinha um grupo totalmente convencido. Mas, além disso, você precisa convencer também o meio externo, né? Eu fiquei muito impressionado com a entrevista do Rogério após o jogo contra a LDU no meio da semana, que ele era um homem num tom defensivo o tempo todo, porque ele parecia sentir essa pressão. De certa forma, eu acho que o Flamengo demorou, e acho que enquanto perdurar essa base de time no Flamengo, isso vai acontecer um pouco. O Flamengo, os times do Flamengo estarão sempre sob a sombra do desempenho da equipe de 2019. Porque a marca que ficou daquilo, e que é tão difícil de repetir, ou talvez seja irrepetível, ela é muito forte. Houve um casamento perfeito ali. Os jogadores comprando a ideia, um treinador extremamente carismático, como disse o Pedrinho. Na época você tinha público nos estádios, a arquibancada também comprou a ideia, porque era uma torcida ansiosa por conquistas, e o Flamengo era um time que roubava a bola e ia muito rápido para o gol, aquilo parecia atender a uma arquibancada ansiosa. Enfim, o futebol tem muito do humor também que gira em torno de uma equipe, né? E por vezes a gente vê o Rogério parece um homem na defensiva mesmo, porque ele sabe que ele aparentemente não... E muito por uma insanidade nacional, não que ele seja totalmente culpado disso, não. Ele sente que ele não conquistou totalmente esse ambiente ao redor do Flamengo, mesmo no meio externo. E isso faz muita diferença, assim. Você conquistar um grupo é uma essência. Acho que o Rogério também, isso é um outro ponto que a gente pode debater mais adiante, ele precisou de um tempo para se libertar de uma promessa que ele fez ao assumir, que era repetir o modelo de 2019, quando a ideia de jogo dele, o desenho inicial é parecido, mas a proposta de jogo, as movimentações do time, para mim, são diferentes. Não, e eu estou aqui viajando nessa questão dos aspectos pessoais, né? O Rogério é o jogador mais vitorioso da história de São Paulo, é o maior jogador da história de São Paulo, o maior ídolo. Como jogador, o Rogério era incontestável no São Paulo, mas como técnico ele foi mandado embora do São Paulo. Então você imagina um clube no qual ele não tem a identificação e a cobrança é enorme e a comparação é muito inevitável com Jesus. Natural também que ele se sinta pressionado, como disse o Mansur, né? É um ambiente muito diferente daquele que o Rogério passou a maior parte da vida dele como jogador, inclusive. Foi muito próximo, né, o encerramento da carreira e se tornar treinador. E é difícil, André, e isso não é uma crítica ao Rogério, não. É difícil você ser tão grande como o Rogério é e, de repente, quando você vai assumir um time diferente do Fortaleza, porque quando ele chega no Fortaleza, ele continua gigantesco, né? Mas quando ele chega no Flamengo, teoricamente, ele é menor do que os jogadores. Sem dúvida. No Flamengo, ele é menor do que o Arrascaeta, ele é menor do que o Gabigol. Sem dúvida. E aí, ele não é aquele cara que chega por cima, ele já chega ou por baixo e, se tiver muito legal, ele está na mesma altura. E aí é diferente, porque ele está acostumado a chegar por cima. Então, ele mesmo está aprendendo a ter uma insatisfação do atleta, porque antes ele que ficava insatisfeito, ele que cobrava da diretoria, ele que ajudava a contratar um treinador para o São Paulo.
A gente quer esse, a gente quer aquele. E quando ele vê um jogador tendo uma atitude, colocando ele abaixo do jogador, ele fala assim, opa, não, eu sou o Rogério. E aí eu acho que tem um conflito, né? Então, eu acho que também ele tem informação como treinador. E a questão do Mansur, eu também concordo com o Mansur, eu acho que assim, a essência é a mesma, né, do Rogério com o Jorge Jesus, mas tem alguns movimentos. A gente vê uma entrevista do Felipe Luiz, e aí eu acho que é o grande diferencial do Jorge Jesus para o Rogério. O Jorge Jesus, ele organizava melhor o Flamengo quando o Flamengo perdia a bola. A gente, na entrevista que o Felipe Luiz dá, ele falava, o Rafinha, quando chegar na beirada do campo, o Felipe Luiz vai pegar o cara que vai flutuar aqui pelo lado esquerdo, contrário. Então, ele já encaixava o Felipe Luiz como um médio volante, já na intermediária adversária. Ele já indicava onde os jogadores estariam. E o Flamengo, eu acho que a pressão pós-perda agora é muito mais iniciativa própria, né, de você recuperar a bola a qualquer custo, do que já meio que encaixar os movimentos. Então, ele falava, quando o Rafinha chegar na linha de fundo, vai entrar na área. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Gerson dá o suporte na intermediária pelo lado direito e o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. O Arão fecha o corredor do lado direito. Ele já organizava quando o Flamengo perdia a bola. Isso é que a gente fala, né? Você deve ter ouvido muito já isso, assim, já ataca defendendo. É organizar defensivamente já o que você vai fazer. Eu acho que o Flamengo não tem isso. Por isso que muitas vezes a gente vê hoje os zagueiros do Flamengo, e aí não é crítica individual, eu acho que é do sistema mesmo, mais exposto do que a gente viu o Pablo Mari, né? A gente falava assim, o Pablo Mari só tem qualidade, a gente nunca viu ele exposto, a gente nunca viu ele no mano a mano. 2 vezes que nós vimos, ele levou desvantagem, que foi contra o Pikachu, no jogo contra o Vasco, e contra o River Plate na final com o Dela Cruz, que foram os 2 confrontos que ele teve e a gente viu que ele era vulnerável, que ele era lento. Mas raramente a gente via isso, porque a pressão pós-perda era já muito mais coordenado. O Pedrinho é um entusiasta das ideias ofensivas do sim. Rogério. Vamos evitar comparações. Eu sei que é muito difícil evitar comparação, porque o futebol de 19 fica na nossa retina. Só dar uma... Não do Rogério especificamente. Os treinadores que têm, assim, que a gente percebe que tem uma essência ofensiva, como o Sampaoli, como o próprio Fernando Diniz, eu tendo a querer protegê-los mais no bom sentido, porque a gente sente falta disso. Então, eu acho que é muito melhor a gente tentar fazer os ajustes, nós comentando e eles treinando, do que a gente tentar acabar com Por exemplo, não serve o Rogério porque ele está ficando exposto. Eu acho que é muito mais a gente colocar os pontos de vista, por que ele está ficando exposto, do que a gente acabar com aquilo ali que é tão raro no Brasil, né? E Pedrinho? Linha de 5, linha de 4 e pouca questão. O senhor não fuja, não. O senhor não fuja, não. Que a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Mansur. E você, considera o trabalho do Rogério fraco, bom, regular, ótimo? Como você classifica o trabalho do Rogério sendo campeão estadual de 2021 com o Flamengo? Classifico como bom. É um bom trabalho. O time tem virtudes diferentes da que tinha o time do Jesus. Ele continua sendo um time ousado. O Rogério é um treinador que tem uma grande virtude. Ele não tem medo de ousar, mesmo sabendo que ele chega num clube onde a comparação com um dos antecessores, não o antecessor imediato, mas um dos antecessores, ela é cruel. E mais, o sarrafo que se colocou para esse Flamengo, pela capacidade financeira e pela formação do elenco, é altíssimo, mas ele não fez concessões às suas ideias, em parte. No início, ele tentou emular um pouco o jogo do Jesus. Aos poucos, foi implantando a sua maneira, especialmente de atacar. O time do Jesus, ele tinha como referência a bola. Onde estava a bola, os jogadores podiam se aglomerar para troca de passe curto. O Rogério tem um pouco mais de uma ocupação mais zonal de espaços no ataque, uma ocupação mais racional de espaço no ataque. Enfim, mas ele foi, aos poucos, o time foi tendo mais a cara que ele queria. Agora, é um time que tem alguns defeitos que o time de 2019, por uma série de fatores, não tinha. A pressão após a retomada de bola, após a perda da bola, não é tão boa, não é tão ajustada, o time se expõe um pouco mais. O time tem uma questão crônica de bola aérea defensiva, especialmente em bola parada, que tem sido difícil de ajustar. No 2-1 hoje, o time cede num erro crasso de marcação, uma chance boa ao Fluminense no segundo tempo. Enfim, mas é um bom trabalho. Eu ia acrescentar ao Pedrinho que para jogar defendendo e contra-atacando, já tem muita gente. Então é bom valorizar os que tentam ousar, né? Tá cheio de treinador, é muito mais farto o mercado
de treinador que defende e contra-ataca. Por outro lado, é curioso como, em geral, a opinião pública tende a ser mais rigorosa com os ousados, né? Colocam eles sobre um julgamento muito mais duro. E isso ajuda num ambiente que inibe a ousadia. Você acha também que a gente é mais cruel com quem ousa? A gente já conversou sobre isso que eu falei para você, André. A tendência aqui é a gente ver times baixando o bloco e usando transição ofensiva, porque, teoricamente, é mais fácil. Você não precisa pensar muito. Você construir 2 linhas de 4, ou uma linha de 4 uma linha de 5, que precisam de treinamentos, né, de movimentos ali, tem alguns indicativos quando a linha sobe, quando a linha desce, posicionamento corporal, mas é muito mais fácil do que você construir. Né? Você destruir por si só na vida é mais fácil, você construir é difícil. Imagine você pegando 2 linhas de 4, né, atacando praticamente com 6 atletas, com inferioridade numérica, e aí você tem que deslocar para um setor 6 atletas ou 5 para você causar superioridade naquele setor. Né? Se você joga em 25 metros, automaticamente você está em inferioridade. Então você leva mais jogadores para um setor para poder ali você criar. É muito mais difícil você criar movimentos, mecanismos para você conseguir construir. É muito mais fácil eu baixar meu bloco, usar 2 ponteiros rápidos, né, e roubar a bola e tentar uma transição. A gente vê alguns times se esforçando, o próprio Abel no Palmeiras, a gente vê que ele tenta fazer uma saída de 3, um jogo de posição, tentando fazer superioridade numérica, mas se a gente observar os gols do Palmeiras, são gols de contra-ataque. São gols usando a velocidade, porque para construir lá dentro, ele tem dificuldade, porque é difícil. E aí junta 2 pontos. Eu acho que o Jorge Jesus conseguiu isso e o Rogério conseguiu retomar essa criação. E o quarteto, ou nem um quarteto, né, os 6 jogadores do Flamengo do meio para frente são jogadores altamente qualificados de criatividade enorme. E voltando, só que eu deixei passar, agora eu lembrei do Gabriel, ainda tem um outro ponto do Gabriel, do Gabigol, né? O desejo que a gente sente que ele entra para jogar hoje, né? Que mesmo na temporada anterior, antes dele vir para o Flamengo, que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, se eu não me engano, com 16 gols, ele já estava abaixo, ele já estava num ritmo menor. E quando ele vem para o Flamengo, ele se transforma. No tanto que no jogo, foi contra a LDU, ele se irritou ao ser substituído, foi? Porque... Não, essa semana foi. Ele queria fazer o corredor. Exato. Ele falou assim, não, deixa que eu faça o corredor. Ele saiu no intervalo e queria seguir no jogo. Então assim, são pontos que você vê... Flamengo com 1 a menos. Com 1 a menos. Isso. Ele saiu no intervalo e queria seguir no jogo. Então isso... Não à toa, diante desse cenário que você descreveu, do Gabriel com fome, do Gabriel fominha, que pediu para jogar, inclusive, partida nesse estadual, quando os titulares estavam poupados, ele pediu para jogar... Não à toa, ele ganhou a faixa de capitão em alguns jogos. Sim. E o que é um ano em que o Gabriel bate no peito e o Flamengo entende, beleza, é contigo. Eu acho que nesse período do Flamengo ele amadureceu muito. E a questão da gente rotular, às vezes, foi para a Europa e não deu certo, isso é muito cruel. Eu joguei no mundo árabe e eu não sabia falar inglês. Aí a rapaziada estava rindo, eu não sabia se estava rindo de mim. Então eu ficava inibido. Né, eu ficava constrangido, eu não me soltava, eu não sabia falar, eu ficava sozinho. O treinador me botou de lateral esquerdo, uma função diferente. Então tem todo um contexto para falar que não deu certo, entendeu? E ele é muito jovem. Eu acho que ele tem um potencial enorme. Eu acho que já há muito tempo ele merecia fazer parte da seleção brasileira. Eu acho que ele tem poucos minutos pela seleção. Aí todo mundo fala, na Europa eu acho que o nível é melhor. Por isso que a gente tem que parar de falar que o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado do mundo, porque quando é para falar que é o mais equilibrado do mundo, para a gente valorizar o Campeonato Brasileiro é ok. Então, para o jogador que joga no Brasil ser titular da seleção não serve, porque aí o da Europa é mais equilibrado. Então, assim, eu acho que o nível aqui é equilibrado não pelo nível técnico. Eu acho que essa coisa que a gente trouxe, que o Campeonato Brasileiro é equilibrado, porque a dificuldade que as equipes grandes tinham contra as menores, elas fugiam da tática. Era Quer usar a palavra imprevisível. Então. Era a distância, o campo horrível, gramado horroroso, e aí você nivelava por baixo e você equilibrava o campeonato. Agora, tecnicamente, eu não vejo um campeonato equilibrado. Eu vejo 3, 4 equipes como é na Europa. O Roger está falando ao vivo, a gente vai para o Maracanã. Só acho que é inegável também que o Gabriel hoje atua num nível muito melhor do que quando ele foi para a Europa. Sim. Mas vamos ouvir o que o treinador vice-campeão do estadual do